Olá, eu sou a professora Kitty Guedes. A gente vai começar o módulo de circunferência trigonométrica. A nossa primeira aula é sobre graus e radianos. Bom, o grau e o radiano são duas unidades de medida de ângulos. O grau você já conhece, né? Você estuda o grau já há muito tempo. O que é o grau? O grau corresponde a 1/360 da circunferência. Como assim? Imagina o seguinte, se ele é 1/360 de uma circunferência, isso quer dizer que se eu pegar essa circunferência e dividi-la em 360 partes iguais, cada partezinha daquela vai ser o correspondente a um grau. Portanto, a circunferência tem 360 graus, né? Mas isso a gente já conhece. Bom, aqui nessa circunferência eu tenho marcado um ângulo alfa, que é um ângulo central. Ângulo central, o que é um ângulo central? Bom, o nome está dizendo, o ângulo central é um ângulo cujo vértice está no centro da circunferência. Bom, então esse ângulo central alfa, eu tenho aqui assinalado um arco AB. O ângulo alfa é o ângulo correspondente ao arco AB, ou seja, é o ângulo subentendido pelo arco AB. E a gente tem o seguinte, a medida em graus do arco AB é igual à medida em graus do ângulo central alfa. Então, a gente falou já sobre ângulo central. A medida em graus do arco é igual à medida em graus do ângulo central. Ok. Agora vamos falar um pouquinho sobre comprimento de arco. A gente já sabe que o comprimento da circunferência inteira é 2πr, não é isso? Se o comprimento da circunferência inteira é 2πr e a gente quer saber o comprimento de um pedaço da circunferência, ou seja, de uma parte da circunferência, é importante que a gente primeiro descubra que parte, quer dizer, que fração da circunferência esse arco corresponde. A que fração da circunferência esse arco corresponde, né? Então, se eu estou trabalhando com a medida do alfa em graus, para eu descobrir qual é a fração da circunferência correspondente ao alfa, eu faço o seguinte, eu vou fazer a medida do alfa em graus sobre 360 graus. Isso aqui vai indicar qual parte, qual fração da circunferência esse ângulo corresponde, né? Por exemplo, se o alfa for 90 graus, espera aí, 90 graus, o que é 90 graus lá? 90 graus é como se a gente dividisse essa circunferência em 4 partes iguais, não é isso? Se pelo centro eu passo 2 retas perpendiculares, ela fica dividida em 4 arcos de 90 graus, que a gente posteriormente vai chamar de 4 quadrantes, né? 4 partes que são chamadas quadrantes. Bom, então, se eu tenho um ângulo de 90 graus sobre 360 graus, quando a gente simplificar, vai dar 1/4. Porque 90 graus é a 4ª parte da circunferência. Bom, se o 90 graus é a 4ª parte da circunferência, o comprimento de um arco correspondente a 90 graus vai ser a 4ª parte do comprimento da circunferência, que é o 2πr, né? Então, seria só fazer 2πr dividido por 4. Generalizando isso, se eu tenho um arco qualquer alfa e eu quero encontrar o comprimento desse arco, então vamos colocar aqui, comprimento do arco vai ser igual a fração que esse arco representa na circunferência vezes o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, isso vai ser alfa, lembrando que a medida alfa tem que ser a medida do arco em graus. Essa medida tem que estar em graus. Por quê? Porque o 360 está em graus. Então, para eu verificar qual é a parte da circunferência. Então, aqui a gente já tem uma coisa importante, que é como encontrar o comprimento de um arco. Só que isso aqui não é uma fórmula para a gente decorar, né? Porque aquilo que a gente decora, a gente esquece. E essa fórmula não precisa decorar. Isso aqui é intuitivo, desde que a gente olhe para isso e enxergue esse alfa sobre 360 como uma fração da circunferência. Claro que a gente também pode fazer isso de outro modo, porque pensa aqui comigo. O comprimento do arco, ele é proporcional ao ângulo central a ele subentendido. Não, mas espera aí. Se ele é proporcional, então eu posso fazer regra de 3. E por regra de 3 também fica interessante. Por quê? Fazendo isso por regra de 3, a gente pensa o seguinte, a gente quer encontrar o comprimento do arco. Só que a gente conhece a medida do ângulo central a ele correspondente. Ou seja, a gente sabe que esse arco está associado ao ângulo central de alfa graus.
E a gente sabe que 2πr, que é o comprimento da circunferência inteira, está associado a 360 graus. E aí, resolvendo essa regra de 3, que vai ficar comprimento do arco está para 2πr, assim como alfa, que está em graus, está para 360 graus. A gente quer encontrar o comprimento do arco. Para isso, a gente fala que passa 2πr para lá. A gente sabe que não existe isso de passar para lá. Na realidade, o que existe é que a gente multiplica os dois membros dessa igualdade por 2πr. E aí, quando a gente multiplica os dois membros dessa igualdade por 2πr, aqui simplifica e fica, então, com o comprimento do arco como alfa sobre 360 graus vezes 2πr. Que era exatamente o que a gente tinha encontrado aqui. Então, fica a teu critério escolher se você prefere fazer direto por aqui, porque você está visualizando isso como uma fração da circunferência, ou se você prefere fazer por regra de 3. Bom, dito isso, depois de ter relembrado, então, a primeira medida de ângulos, que é a medida em graus, depois de ter relembrado como encontrar comprimento de um arco, vamos finalmente à novidade, que é falar do radiano. Então, vamos ver o que é o radiano. Bom, e vamos lá. Então, o radiano, né? Olha o nome, radiano. Radiano, a gente pensa logo em raio. E, de fato, o radiano tem uma relação estreita com o raio. Por quê? O que é o radiano? Radiano é a medida do ângulo central correspondente a um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência a qual o arco pertence. Ai, como é que é, hein? Como assim? Imagina o seguinte, eu tenho aqui um ângulo central, alfa, aí está aqui o raio da circunferência, e aqui eu pego um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Por exemplo, imagina, olha, se eu pegar aqui com um arame, esse raio. Então, está aqui, olha, a medida do raio. Se eu transportar a medida do raio para cá, a gente entortar um pouquinho aqui o arame, para ficar coincidente com esse arco, olha só, a medida do arco é exatamente a medida do raio. Quando acontece isso? Quando o comprimento do arco é igual à medida do raio da circunferência a qual o arco pertence. Então, a medida desse ângulo central é dada por um radiano. Então, pera. Se eu pegar esse raio, transportar o comprimento, ou melhor, esse raio não, perdão, esse arco, cujo comprimento é igual ao raio, e transportar esse arco para cá, tentar transportar para cá, aqui eu tenho outro arco igual ao raio. Consequentemente, se eu ligar para cá, eu vou ter outro ângulo central igual a um radiano. Radiano, a gente abrevia por rádio. Então, aqui eu tenho outro ângulo de um radiano. Beleza, vou pegar novamente esse arco, transportar para cá. Então, aqui a gente tem comprimento igual a R e, consequentemente, outro ângulo de um radiano. Observe que, apesar do meu desenho não estar totalmente preciso, aqui, olha, a gente está quase com um ângulo de 180 graus, não é isso? De fato, é para ele ser um pouco menor do que 180 graus. Ok, vamos continuar. Novamente, vou pegar esse arco, vou transportá-lo para cá e de novo para cá e de novo para cá. E aí a gente observa o seguinte, a gente observa que a gente tem 6 arcos cujo comprimento é igual ao raio da circunferência e que ainda sobrou um pedacinho aqui. Então, aqui eu tenho raio, raio e raio. Consequentemente, eu tenho um radiano, eu tenho um radiano e eu tenho um radiano. E ainda sobrou um pedaço aqui. Mas espera aí, a gente está falando sobre comprimento de arcos. Eu sei que a circunferência inteira tem comprimento 2πr. Então, se aqui eu pensar que essa circunferência inteira, tem comprimento 2πr, e o equivalente a um raio é um radiano, consequentemente, o equivalente a 2 raios são 2 radianos. O equivalente a 3 raios são 3 radianos. O equivalente a 2π raios vão ser 2π radianos.
então, peraí. Isso aqui é o comprimento da circunferência inteira. Mas se o equivalente a 2π raios são 2π radianos, então a circunferência inteira tem 2π radianos. Mas 2π, bom, a gente sabe que π é um número irracional, logo é um número decimal infinito, que não é periódico. Então, qualquer valor que a gente pegue para o π é uma aproximação, não é isso? Então, vamos aproximar o π para 3,14, né? A gente sabe que o π é 3,14, 15, 9, reticências. Vamos aproximar para 3,14. 2 vezes 3,14, 6,28 R. Comprimento todo, 6,28 R. Aqui a gente já marcou 6 raios. Consequentemente, esse pedaço aqui que está faltando, que eu quero fazê-lo de outra cor, esse pedacinho aqui vai ser o equivalente a, aproximadamente, né? Porque a gente pegou uma aproximação, 0,28 R. É interessante a gente ter essa configuração na cabeça. Porque se a gente tiver essa configuração na cabeça de relacionar lá o raio com o ângulo de 1 radiano, porque essa é a definição do radiano, a gente consegue trabalhar de forma muito mais fácil com as coisas que virão posteriormente, certo? Por isso é muito interessante a gente ter essa configuração na cabeça. Bom, beleza. Então, a gente chegou à conclusão de que a circunferência toda tem 2π radianos. Mas espera, se a circunferência toda tem 2π radianos e eu sei que a circunferência toda tem 360 graus, então 2π radianos equivale a 360 graus. Essa é a correspondência entre, uma das correspondências entre o radiano e o grau. A gente também pode pensar nisso de uma outra forma. A gente pode lembrar do que a gente acabou de falar de comprimento de um arco, né? A gente sabe que o comprimento de um arco qualquer é dado por comprimento da circunferência, que é 2πr, vezes a fração da circunferência que esse arco representa. Portanto, alfa sobre 360. Só que aqui a gente está trabalhando com alfa em graus. Tá. Eu estou querendo relacionar isso com o meu arco de comprimento R, para relacionar com o radiano. Então, agora, o comprimento do meu arco é R. Então, substituindo o comprimento do arco por R, eu fico com R igual a 2πr vezes alfa sobre 360. A gente pode dividir os dois membros da igualdade por R, visto que a gente sabe que o R é não nulo, porque a gente sabe que tem que tomar muito cuidado na hora de dividir, né? A gente só pode dividir por um valor que não seja zero. Bom, como o R é diferente de zero, a gente pode dividir os dois membros por R. Consequentemente, R dividido por R dá 1. Vamos fazer aqui para ficar mais fácil. Então, no primeiro membro, a gente fica com 1 igual a... Aqui vai dividir por R, vai cortar, vai ficar 2π vezes alfa sobre 360. Tá, a gente está querendo encontrar a medida do alfa, né? Se a gente multiplicar os dois membros da igualdade por 360 graus, porque o nosso objetivo é isolar o alfa. Então, eu vou multiplicar os dois membros por 360 e dividir por 2π. Então, vai ficar alfa, quer dizer, no caso ficaria, ó, 360 graus sobre 2π igual a alfa, que é o mesmo que, né, se é uma igualdade, a gente escreveu o contrário. Alfa igual a 360 graus sobre 2π. Peraí, eu me perdi um pouco. Por que você está querendo fazer isso? A que a gente está chegando com isso? Com isso, eu estou querendo descobrir qual é a medida deste ângulo em graus. Mas a medida deste ângulo é o correspondente a um radiano. Mas por que é o correspondente a um radiano? É o correspondente a um radiano porque este foi o ângulo subentendido por um arco de comprimento R. E o ângulo subentendido por um arco de comprimento R é o ângulo correspondente a um radiano. Beleza. Então, esse alfa aqui é o correspondente a um radiano. Se a gente pegar a mesma aproximação para π, que a gente pegou agora há pouco, 3,14, e a gente fizer essa conta aqui, 360 graus dividido por 6,28, isso vai dar aproximadamente 57 graus. Na verdade, aproximadamente 57,3 graus. Vamos aproximar para 57 graus. Isso quer dizer, então,
que o alfa, que era o arco de comprimento R, portanto, o ângulo de 1 radiano, equivale a 57 graus. Então, a gente já tem outra equivalência importante, que é 1 radiano equivale a aproximadamente 57 graus. Claro que dizer isso é o mesmo que dizer o que a gente disse anteriormente, que 360 graus equivale a 2π radianos, certo? Bom, dito isso, a gente precisa agora começar a trabalhar mais com o radiano. Para isso, é importante que a gente consiga fazer conversões rápidas na nossa cabeça de graus para radianos. Então, vamos lá. Agora, vamos então fazer as conversões de graus para radianos. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente já sabe que 360 graus, olha só, fiz uma coluna aqui para colocar as medidas em graus, e aí a gente vai colocar as correspondentes em radianos. Então, vamos começar com 360 graus, que é a medida da circunferência inteira, que equivale a 2π radianos, né? Então, isso é o início que a gente mantém na nossa cabeça. E o ideal é que a gente não precise ficar fazendo regra de 3 toda hora, porque tem aqueles valores que alguns professores até se referem a eles como valores notáveis, porque eles aparecem com muita frequência, né? São valores, entre aspas, especiais. É importante que a gente já tenha essas conversões automaticamente na cabeça, pensando também em forma de fração. Como assim pensando em forma de fração? Por exemplo, quando eu pego meia volta, que é 180 graus, se 180 graus é a metade de 360 graus, então em radianos, metade de 2π radianos é π. Ah, tranquilo, né? Já gravamos. 180 graus equivale a π radianos, já que 360 graus equivale a 2π radianos. Vamos continuar seguindo essa linha. 180 graus. Tá. 90 graus. 90 graus é a metade de 180. Então, se eu pegar aqui 90 graus, seria a metade de 180 graus, então, em radianos, ele vai ser π sobre 2 radianos. Seguindo essa linha, metade de 90 graus, 45 graus. Metade de π sobre 2, π sobre 4 radianos. Ah, mas peraí, professora, você falou sobre arcos notáveis. Eu lembro lá do ensino fundamental, talvez 9º ano, que a gente via como arcos notáveis os arcos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, né? Que tinha até aquela tabelinha que a gente precisa saber seno, cosseno e tangente desses arcos. Bom, 45 graus, eu já sei que em radianos é π sobre 4. Mas e os 60 graus, por exemplo? Beleza, vamos lá. 60 graus. Vamos fazer a correspondência do 60 ou com o 360, que a gente já gravou, que é 2π radianos, ou com o 180, que a gente também já gravou, que é π radianos. Aí fica a teu critério. Vamos fazer das duas formas. Por exemplo, 60 graus em relação a 360 graus. Mole, né? Porque 6 e 36, 6 é a sexta parte de 36. Então, 60 graus é a sexta parte de 360. Portanto, em radianos vai ser 2π sobre 6. Ah, mas peraí. 2π sobre 6, eu posso simplificar, isso aqui vai ficar π sobre 3. Ah, então, 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Que, na verdade, até teria ficado mais fácil se, ao invés de eu comparar com o 360 graus, eu tivesse comparado com o 180. Porque 6 e 18, automaticamente a gente pensa que 3 vezes 6 dá 18. Ou seja, 6 é a terça parte de 18. 60 é a terça parte de 180. Então, a terça parte de π, π sobre 3. E uma vez que a gente já sabe que 60 graus equivale a π sobre 3 radianos, 30 graus fica mole. Porque 30 graus é a metade de 60, portanto, a metade de π sobre 3, que é π sobre 6. Certo? Bom, uma vez então visto isso, agora na próxima aula a gente vai falar sobre a circunferência trigonométrica e marcar todos esses arcos nessa circunferência e se familiarizar mais ainda com o radiano, certo? Até lá!